Olá, quarto ano. Esta semana nós estamos iniciando a nossa AV6, não é verdade? Espero que vocês tenham estudado. Então, a tia Cristina está aqui com a provinha. Vamos tirar algumas dúvidas para que vocês possam fazer a prova com bastante atenção e que vocês consigam tirar uma boa nota. Eu sei que vocês estudaram, os conteúdos não estavam tão difíceis assim, né? Vamos lá, nossa AV6 de português. Na primeira parte, nós temos um texto falando sobre a árvore, o Dia da Árvore, né? Que nós sabemos que o Dia da Árvore foi agora dia 21 de setembro, né? Então, temos aqui um texto falando da importância da árvore. Vocês vão ler um texto com bastante atenção, pode sublinhar alguma parte que vocês tiverem entendido alguma coisa. Aí, na segunda folha, nós temos a primeira parte, que é a primeira questão, que é tudo sobre o texto que vocês leram. Tá? Então, nós temos, número 1, qual é o assunto do texto? Na primeira questão. Número 2, que dia é comemorado o Dia da Árvore? Qual é o objetivo do Dia da Árvore? Na primeira questão. Número 4, a utilidade das árvores é muito grande. Escreva algumas dessas utilidades. Vocês vão escrever, que também está no texto. E depois, no número 5 da primeira questão, temos por que devemos cuidar das árvores. Essa é a primeira questão da nossa V6, tá bom? Aí vem a segunda questão, nós trabalhamos sobre os sons do X, né? Nós temos aqui próximo, xarope, exemplo, tóxico e sexto. E vocês vão completar os espaços. O X com som de Z, o X com som de S, o X com som de CH, o X com som de SS. Dessas palavras que estão aqui, ok? Vocês vão completar aqui nessas lacunas, tá? Terceira questão. Troque as palavras da linguagem informal pelas palavras do quadro. Vocês lembram o que é linguagem formal, né? Então, nós temos aqui a linguagem informal aqui sublinhada, tô, tava e pro se. E vocês vão pegar essas palavras aqui do quadro e substituir pela linguagem formal. Qual melhor se encaixam nessas três frases, ok? Para que não perca o sentido. Vamos transformar, então, da linguagem informal para a linguagem formal. Só que aqui já estão as palavras da linguagem formal para que vocês possam substituir e completar corretamente as frases, ok? Quarta questão. Lembra que nós trabalhamos os graus comparativos do adjetivo, né? Tem um grau comparativo de superioridade, temos o grau comparativo de igualdade e temos o grau comparativo de inferioridade. E para cada grau, nós temos umas palavras que nós usamos de acordo com os graus. Então, nós temos aqui, Marta está tão alegre quanto Sueli. Aí eu vou analisar qual grau que eu estou comparando o meu adjetivo. Se é de igualdade, vou botar o número 1. Se é o grau comparativo de superioridade, vou botar o número 2. E se for o grau comparativo de inferioridade, vou colocar o número 3. Corretamente? Então, primeira letra A. Marta está tão alegre quanto Sueli. Letra B. O coelho é mais esperto que a tartaruga. Letra C. A laranjeira é menor que a mangueira. Meu pai é mais alto que o seu. Na letra E, o automóvel é menos veloz que o avião. Então, temos aqui as 5 frases que vão identificar qual é o grau comparativo que eu estou fazendo e vão numerar ou 1, ou 2, ou 3. Tá? Fácil, fácil. Na quinta questão, vocês vão identificar qual dessas situações eu vou poder usar a linguagem informal e quais dessas situações eu vou poder usar a linguagem formal, tá? Se eu puder usar a linguagem informal, vou botar a letra I. Se eu puder usar a linguagem formal, vou botar a letra F, tá? Então, vamos lá. Letra A. Quando eu vou a uma consulta com um médico, qual linguagem eu vou usar? Uma linguagem formal ou uma linguagem informal? Letra B. Uma conversa com os amigos. Qual linguagem que eu uso? Letra C. Uma apresentação de trabalho, que eu vou me dirigir ao professor. Qual é a linguagem que eu vou usar?
Letra D, um jantar com familiares. Na letra E, um e-mail que eu vou mandar de reclamação para uma loja. Então, qual linguagem eu vou usar? Uma linguagem informal, eu vou botar a letra I. E se eu for usar uma linguagem formal, vou colocar a letra F, ok? Na sexta questão, nós vamos completar com o adjetivo no grau superlativo, tá? Acima, superlativo. Então, temos aqui, a árvore era muito velha. Aí eu vou substituir por quê? Por qual superlativo? A árvore era o quê? Muito velha, então ela era o quê? Uma palavra só, tá? O cabo da vassoura era muito fino. Se eu vou transformar na palavra só, no superlativo, o cabo da vassoura era o quê? Cortar o tronco era muito fácil. Cortar o tronco era... O homem era muito ágil. O homem era no grau superlativo. Na sétima questão, eu tenho aqui as frases. Tô sem celular. Na segunda frase. E tá conseguindo numa boa? Eu vou sublinhar, as palavras estão aqui sublinhadas. Tô, tá e numa boa. Que linguagem é essa que foi usada nessas frases? Uma linguagem formal ou uma linguagem informal? Aí eu vou marcar. E eu vou transcrever, então, essas duas frases para a linguagem formal. O que é linguagem formal? Aí eu vou, na primeira linha, eu vou substituir e vou copiar toda a primeira frase, e na segunda linha, eu vou transformar para a linguagem formal e vou copiar toda a frase. Tá? Eu vou transformar de uma linguagem para a linguagem formal. Primeira frase na primeira linha e a segunda frase na segunda linha, ok? Na oitava questão, temos um poema. Lembra que nós trabalhamos poema? Então, temos aqui um poema muito bonito, falando sobre flores, sobre a chuva. Então, está aqui. Aí vem para completar. O poema, esse poema aqui, tem quantas estrofes? E depois, quantos versos? Então, temos uma diferença. O que são estrofes e o que são versos. Lembra que a tia Cristina, nós trabalhamos poema? A tia Cristina explicou, né? O que é verso, são frases, né? E o que são estrofes. Aí vocês vão contar quantas estrofes tem aqui, tá? Estrofe, vou completar aqui. E quantos versos eu tenho aqui neste poema que está aqui, ok? Na nona questão, ortografando. Olha que divertido. Esquentando a cuca. As palavras estão embrulhadas e vocês vão formar elas, colocando a palavra na ordem certa, vão descobrir que palavra é, vão botar aqui, tá? Dentro desse quadrinho. Cada conjunto aqui é uma palavra, tá? Vão descobrir que palavras são essas, vão escrever dentro desses quadrinhos e depois vão separar. Todas essas palavras têm X, tá? Uma dica. Então, vocês vão botar a palavra que tiver o X com som de S, vocês vão escrever aqui. A palavra que com o X que tiver o som de Z, vão escrever aqui. O X com som de SS, vão escrever aqui. E o X com som de CS, vão escrever aqui, tá? Vamos primeiro descobrir as palavras são aqui, tá? Fora de ordem. Vão descobrir que palavras são essas, vão escrever dentro desse quadrinho, do retângulo, melhor dizendo. E depois que escreverem cada palavra aqui, vocês vão separar nas colunas o X com som de S, o X com som de Z, o X com som de SS e o X com som de CS, ok? Na última questão, na 10ª questão, nós temos nossa posição de texto. Olha que divertido. Estamos aqui a Magali. Ela está de jardineira, né? Tem umas abelhas, uns passarinhos, umas flores aqui, estão aqui. O tema é a primavera, já deu o tema. Primavera. Na primavera, posso ver abelhas, passarinhos e belas borboletas. Flores de todas as cores, azul, amarelas e violetas. Vocês vão continuar aqui com a história, tá? Com a produção de texto. Tá? Eu posso botar, você pode botar que apareceu umas personagens, lembrando que essa é a Magali, tá? Pode entrar mais personagens na história da produção de texto, tá? Já adiantei que você já deu o tema, sobre primavera. Então, não vamos falar sobre shopping, vamos falar sobre um passeio, um cinema, tá? O tema é primavera.
Pode, depois que acabar de fazer a prova, pode pintar bem no capricho, tá bom? Então, aqui nós vamos encerrar aqui a nossa ABC de português. E vamos dar um pulinho, rapidinho, na nossa matéria, que é português, tá? No nosso português, nós temos aqui estudo da língua, lá na nossa página 75, das palavras com LI e as palavras com LH, tá bom? Então, olha aqui, tem um texto aqui, tá? Na página 75, vocês vão reler em voz alta a palavra família e recolhidas. O que é possível concluir sobre o som das palavras LI e DLH nas palavras acima? Vocês vão perceber que tanto as letras LI quanto as letras LH, elas têm os sons semelhantes, tá? Na próxima página, aí vamos completar com LI ou com LH. Então, temos aqui, tomamos um suco de groselha delicioso. Paulo adorou as sandálias que ganhou. Papai comprou alguns utensílios para a cozinha. E o macarrão estava com bastante molho de tomate. Então, concluímos que o som do LI e do LH, em algumas palavras, é parecido, como em família, recolhidas, utensílios e repolho. Tem mais atividades ali. Relendo o título daqui, que é O Embrulho do Getúlio, nós temos aqui qual a semelhança entre embrulho e Getúlio, que ambas o quê? Tem semelhança no som, não é verdade? Bom, então aqui vamos completar. Fácil, fácil. Aqui o que está apontando aqui não são os olhos, não, tá? São os cílios. Depois temos o repolho, a lhama, que é esse animal aqui, lhama, e família, ok? Então vamos lá, completar com LI ou com LH. Coelho, escrevo do lado. Agulha, hélio, alho, Itália, medalha e domicílio, ok? Aí, próxima página, vamos resumindo o que nós aprendemos nesse capítulo, encerrando o módulo 3, que nós aprendemos, tá? E vamos para a página seguinte, 84 e 85, na revisão dos conteúdos, mais atividades. Eu vou separar aqui, lembra das monossílabas tônicas, vou separar aqui desse quadro que está aqui, e as monossílabas oxítonas, tá? Então, vamos lá. As palavras monossílabas tônicas, vamos botar mar, mil, chá e fé. E as oxítonas, palavras oxítonas, pequinês, jasmim, vovó e tatu. Vamos explicar por que elas têm essa grafia aqui. Pequinês, porque é acentuada graficamente por ser uma palavra, uma oxítona terminada em ES. E chá, por que é acentuada? Porque é uma monossílaba terminada em A. Vovô, ela é acentuada porque é uma oxítona terminada em O. E fé, ela é acentuada porque ela é uma monossílaba terminada em E. Aqui temos a tirinha, tá? Por que a tirinha é engraçada? Então, nós vamos conversando. Sabia que antes de inventarem a TV a cabo, só existiam 5 canais? Hoje, tem muito mais canal de filme, desenho, documentário, esporte. Aí tá, clique, 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 mexeu depois, e demora bem mais para descobrir que não tem nada passando. Então, a graça está aí, né? No humor, que, embora tenha vários canais, nada de interessante que eles gostariam de assistir. Bom, por que essa contorne na tirinha a palavra paroxítona que está acentuada? Então, é documentário, é a palavra paroxítona que está acentuada. Aí está perguntando por que essa paroxítona recebeu acento gráfico? Documentário. Por quê? Ela é terminada em ditongo, né? Documentário, por isso que ela é acentuada. Escreva outras palavras paroxítonas acentuadas que seguem a mesma regra da palavra que você contornou. Podemos botar história, memória, consultório, ok? Agora escreva as palavras paroxítonas não acentuadas que apareceram no segundo quadrinho da tirinha, aqui, ó, no segundo quadrinho. Vamos botar o quê? Hoje, muito, filme, desenho e esporte. E no final aqui, no 85, tem um jogo de acentuação. Vocês vão lá atrás no material complementar, na página 5, e vão fazer e montar esse joguinho,
ok? Então, vamos terminar aqui. Nós concluímos, fizemos nossa revisão da nossa AV6, né? Nós trabalhamos aqui nossa AV6, correto? Fizemos a revisão da AV6, português, e trabalhamos também o nosso módulo 3, na parte finalzinha do nosso módulo 3, tá bom? Espero que vocês tenham entendido a revisão da provinha. Façam com atenção, para falar o nome todo de vocês, tá bom? Capricha e façam com atenção, ok? Então, até nosso próximo encontro. Beijos, beijos. Tchau, tchau para vocês.